Então, recebemos a nutricionista Ariane Turani. Ariane, muito obrigada por ter vindo. Obrigada Deixa a você, eu começar Fabi. com uma pergunta bem especial para a gente falar de glúten. O glúten é natural? Porque a gente fala assim, lá no tempo de Jesus se comia o pão e não se passava mal. O pão de Jesus Cristo era diferente, O que é né? o glúten? Explica pra gente. Ele Boa é tarde. natural, ele está em alguns grãos. O que acontece é que a modificação genética aumentou demais ele. Então, a gente tem dados que, por exemplo, no trigo, ele está em 400% a mais. Nossa! Para quem não sabe o que é glúten e cozinha em casa, Fábio, faz uma massa na mão, vai lavar a mão, tem uma liga. Isso é o glúten. E essa liga adere na parede intestinal e aí provoca todas as doenças. Faz mal. Que faz mal. O que faz mal, então, foi a questão da indústria. Da indústria, que aumentou com o intuito de palatabilidade e durabilidade do produto na prateleira. Fica fofinho e macio. O pão do Jesus Cristo, duro, preto e amargo. Então, hoje, o trigo foi modificado para palatabilidade mesmo e durar mais também. Então, é verdade que mais pessoas estão passando mal, não como a Rê, que tem a doença celíaca, mas que tem a intolerância ao glúten, o que passa mal toda vez que no final de semana a gente exagera um pouquinho. Isso é real, então? Isso é muito real. Isso é muito real, muito corriqueiro. Eu vejo muito lá no consultório e em relatos com amigos, né? Come uma pizza, uma massa, alguma coisa e já se sente estufado ou dá um episódio de diarreia, flatulência. Isso é porque essa demasia de glúten agride demais a parede intestinal. Então, as pessoas estão reagindo demais. E com o tempo, elas podem se tornar celíacas, né? Celíaco pode ser um fator genético, mas também é ambiental. Nossa! 10 a 20% é genético, Fábio. Só? Os demais casos de pessoas que se tornam celíacas é por exposição prolongada a fatores inflamatórios e o trigo e o glúten, excesso do glúten no trigo. E a gente cada vez mais, né, vem comendo as farinhas porque é mais fácil, né? A industrialização, a facilidade da nossa vida, né? E o paladar, a gente cresceu comendo um pãozinho, um bolo, é uma delícia. E trigo, né? A base de trigo. Então agora essa descoberta por outras farinhas. Então é bom evitar, assim, porque tudo que é exagerado faz mal, né? Eu recomendo muito isso lá no consultório. Evita, o que você pode troca, deixa para alguma situação que você não tem para onde escapar, um bolo de aniversário, mesmo uma comemoração, eu quero aquele bolo com gosto afetivo de farinha de trigo. Mas hoje a gente tem opções maravilhosas e eu costumo dizer que tem um mundo do lado de cá. De sabor delicioso, como a própria repórter provou, né, e gostou, fica muito gostoso. Substituir pela aveia, por exemplo? Pela aveia, farinha de milho, farinha de arroz, né? São opções sem... O glúten é trigo, centeio e cevada. Mas onde foi mais modificado é no trigo. Então, assim, por exemplo, quem é celíaco pode reagir com centeio e cevada, com traços pode reagir deles, né? É muito delicado, né? Muito delicado, muito delicado. Mas a sensibilidade se dá mais a trigo. Então, é bem diferente a intolerância ao glúten da doença celíaca. Exatamente. Uma é uma doença autoimune. Doença celíaca é uma doença autoimune que atinge o intestino, né, as vilosidades do intestino. A sensibilidade, as pessoas chamam de intolerância, é até um termo que a gente precisa mudar. Eu sou sensível a glúten. E aí tem níveis. Porque a intolerância é muito mais grave, né? A intolerância ou é celíaco ou é sensível, Fábio. Então, a gente usa intolerância ao glúten, mas é um termo até errôneo de falar. Certo. Seria sensível, eu tenho sensibilidade ao glúten. E isso pode atingir níveis diferentes. Tá certo. Ariane, esse é um outro assunto que a gente também pode falar bastante, mas os teus dados aqui, as tuas informações já foram muito preciosas, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue se cuidar e ficar saudável, né? Com certeza. E hoje está muito fácil, a gente tem muitas opções, então tem um mundo do lado de cá. Quem tem a doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, é só buscar outras opções que a gente tem muita coisa no mercado. Tá certo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada Bom conversar a você. contigo. Excelente semana. Para você também, Até uma Fábio. próxima. Até.